Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos Mestres do Amor e Sabedoria. Sim, nós temos a escuridão, mas não somos a escuridão. O que somos é luz. A escuridão é algo não real. É algo que acontece pela interposição, de algo que obstrui a plenitude da luz, ou a incidência da luz. Vejamos quando nós detectamos uma sombra, ou quando nós andamos pelo caminho num dia de sol e a nossa sombra nos acompanha. Essa sombra que nos acompanha, embora vindo de nós, não somos nós. Ela é apenas um efeito, de uma causa que é um objeto sólido se interpondo, e obstruindo a luz. Tanto que você não tem substancialidade para a sombra. A sombra não pode ser auferida, dimensionada, pesada. Ela não produz calor ou frio. Ela pode passar pelo fogo sem se queimar, pela água sem se molhar, simplesmente porque não é substancial. Ela é apenas um efeito. Então a escuridão é também um efeito. É um efeito. O que existe é apenas a luz. E por quê? Qual o propósito de existir essa escuridão? Primeiro nós precisamos entender que escuridão é algo que se dá aqui no mundo material. No mundo espiritual, eu digo nos mundos divinos e celestes, não naquilo que nós chamamos de mundo astral ou umbral, ou dimensões umbralinas, que nada mais é do que aquilo que é o mundo material com uma matéria mais quintessenciada. Eu digo dos mundos realmente espirituais, os mundos divinos e celestes. Lá não existe sombra. Inclusive lá os corpos não são iluminados, eles são autoluminitivos, ou seja, os seres que habitam essas dimensões, eles são autoluminitivos, eles têm luz própria. E todas as coisas emitem luz própria. Tudo que há ali há luz própria. Então não existe o efeito da sombra, não existe a escuridão. A escuridão existe para nós porque nós estamos num planeta que não é autoluminitivo e nós, enquanto seres biológicos, constituições físicas, não somos autoluminitivos, logo nós dependemos da incidência da luz solar, do Sol, para trazer luz e calor para esse planeta. Então isso é uma questão restritiva da condição existencial nesse plano dimensional Terra, que é um dos planos mais densos e grosseiros do plano da criação. Então, o que existe de fato é luz. A escuridão ou as sombras são apenas um efeito da interposição de uma luz projetiva por um objeto sólido ou por um objeto denso, ou seja, pela própria materialidade.
houve um certo mestre, né, um mestre dessas linhas zen budistas. Certa vez houve esse questionamento entre os discípulos, né? Por que nós trazemos em nós, além do bem, também o mal, além da luz, também a escuridão? E o mestre, né, mandou que um dos discípulos fosse até a cozinha e trouxesse uma bilha, um pote contendo água e o outro pote vazio. E colocou os dois potes sobre a mesa. E disse: nesse primeiro pote há água. Ele está preenchido de água. O segundo pote não tem água, mas ele está preenchido de escuridão, porque ele está fechado. Ambos estavam fechados. E aí o mestre pegou um martelo, né, e quebrou o primeiro pote. Quando ele quebrou, a água, que é uma substância, ela se derramou sobre a mesa, caiu no chão, e ele disse: viu? A água foi para algum lugar. A água tem existência. Agora vamos para o pote cheio de escuridão. Ele quebrou o pote e perguntou: para onde foi a escuridão? Aonde está a escuridão? Onde está? Porque a escuridão por si não existe. É aquela pergunta que o menininho fez para sua mãezinha, né, quando a mãe entrou no quarto à noite e acendeu a luz. E o menino perguntou: mãe, quando a senhora acende a luz, para onde a escuridão vai? Não vai. Porque se a escuridão fosse algo substancial, ela teria que estar em algum lugar, né? Ela teria que ir para algum lugar. Mas ela não há, ela não existe enquanto propriedade ou enquanto substância concreta. Se a escuridão fosse algo, nós poderíamos desenvolver uma lâmpada de escuridão. Ou seja, uma lâmpada ou um dispositivo que, mesmo durante o dia, nós ligássemos essa lâmpada no quarto e ela produzisse escuridão. Existe tal coisa ou tal possibilidade? Não. Nós só podemos criar dispositivos que geram a luz. Nós não podemos criar dispositivos que geram escuridão. Isso é impossível. Logo, não há escuridão. Não há sombras. O que há é apenas luz, né? E aí, dentro deste questionamento, de fato, Deus é apenas luz. E nós, enquanto essência divina, no nosso eu sou, no nosso eu maior, ou na nossa verdadeira essência real, divina, nós somos também apenas luz. Mas por que a escuridão acontece em nós, ou a sombra acontece em nós? Porque existe algo em nós que está obstruindo a luz e gerando a sombra. E o que é esse algo? É o nosso ego. É a nossa personalidade. É essa sensação de separatividade. Né? É essa individualização que nós sofremos por ser seres nessa dimensão, né, que geram esses princípios de desconexão com a realidade do que somos. Então, o que traz a sombra, ou que produz o efeito da sombra em nós, é aquilo que nós mesmos interpusemos entre a essência divina e aquilo que manifestamos enquanto personalidade. Então, o mesmo raciocínio vale para o bem e para o mal. Deus é apenas perfeição e bondade.
E nós, enquanto essência divinas, ou seja, o nosso espírito, ele não se macula, ele é pura essência divina, ele é perfeito, ele não é passível de erro. Então ele é apenas o bem. O mal, ele é gerado pela desconexão com essa essência divina que somos, né? Nos confundindo com o ego, né? Permitindo que o ego assuma o controle e as decisões, porque dotados de livre-arbítrio, e assim nós vamos de equívoco em equívoco cada vez mais nos afastando daquilo que é real em nós e vivendo por aquilo que é ilusório e aparente, que é o nosso ego. Então todo mal não vem de Deus. Ele vem dessa condição de imperfeição pela regência daquilo que não é o divino em nós. Porque o divino é perfeito. E assim, nós vamos vivendo nesse jogo de dualidade. Aliás, é bom que nós possamos evidenciar que essa dualidade ela tem propósito, né? A pergunta que fala é de propósito, né? Se há um propósito para a existência em nós da escuridão. Aliás, tudo na criação é propositivo, nada é sem função ou nada é casual, tudo é causal, tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Então o propósito da dualidade, ou seja, desse jogo de luz e sombra, ou luz e escuridão, bem e mal, é que através desse jogo de dualidade, nós, consciências em aprimoramento, nós podemos reconhecer o bem por existir o mal. Porque se houvesse apenas o bem, nós não saberíamos sequer o que é o bem. E nós não teríamos o nosso alto esforço de entendimento e de conduta adequada e ajustada ao bem. Logo, o nosso crescimento não teria méritos, porque ele seria gratuito. Então, esse jogo de luz e sombra, ele promove em nós, através do atritamento natural, o processo de evolução e crescimento. Nós só buscamos a luz porque reconhecemos a sombra. E percebemos que a sombra, os níveis de escuridão em nós, nos traz sofrimento, nos traz angústia. E a luz, ao contrário, nos traz plenitude, realização. Então nós nos esforçamos, nós nos movimentamos para minimizar a escuridão e promover a luz. Então, esse jogo, né, é um jogo divino. Né? Logo, ele tem um propósito. Há um propósito para todas as coisas sob o céu. Isso já dizia lá o Eclesiastes. Então, de fato, em nossa pura essência, nós somos apenas luz. O Espírito é luz. O que se manifesta aqui, né, que constrói a nossa estrutura do ego e todas essas radiações da alma, né, é que está passível a obstruções e logo a escuridão. Então o nosso movimento de ascensão, de espiritualidade, não sem propósito, é chamado de iluminação. Ou seja, de cada vez mais diminuir as sombras
e potenciar a luz. É isso. Gratidão, Shiva Shambho.